Fala galera, bem-vindo ao canal. Bem-vindo à nossa primeira aula de análise gráfica aqui no YouTube. Estarei fazendo uma série de aulas aqui. Vou deixar uma playlist aqui de aulas gratuita aqui no YouTube para ajudar você, iniciante, até você que não é tão iniciante assim, que já está nesse mercado e ainda não está tendo uma consistência legal. Vou deixar uma série de aula aqui, tanto inicial aqui de como hoje o mercado se movimenta, até um pouco mais avançado, com gatilhos de entrada, mais em outras aulas mais para frente, para facilitar para você que ainda não entende muito do mercado e para você que ainda não tem uma consistência legal no mercado, para estar te ajudando aí nos seus estudos e a evoluir no mercado. Bom, vamos lá. Primeiro conceito de como o mercado se movimenta. Sabemos que o mercado se movimenta pelas grandes instituições que movem o mercado. Assim como no mercado Forex, né, que é mais conhecido que as três maiores bolsas do mundo, que é Ásia, Nova York e Londres, que movimentam o mercado de Forex e outros mercados também. Temos também na Bolsa Brasileira. Enfim, o mercado financeiro ele é movimentado pelos players. Quem já operou e quem opera o mercado brasileiro da B3, a gente tem como ver, né, um book de oferta onde os bancos colocam suas ordens em determinadas regiões, né? Determinados preços, e isso faz o preço subir. Depois eles vão descarregando, o preço vai descendo e eles vão colocando contratos e o preço vai subindo. É o primeiro conceito, né? A primeira teoria. Agora, sobre como que o mercado se movimenta no gráfico, né? Sabemos que o mercado se movimenta, primeiro ele faz essa consolidação em um determinado ponto no gráfico, em uma determinada região. Essa consolidação aqui entendemos que é um reposicionamento dos players, tanto para ou ele descer o preço lá para baixo, ou ele inverter o preço lá para aqui para cima. Então ele trabalha fazendo consolidação e o mercado geralmente ele trabalha fazendo seus topos e fundo, que nós chamamos isso de pivô de alta, quando quebram uma zona relevante e vai subindo, e também nós chamamos de pivô de baixa, quando quebram uma zona relevante de oferta e o preço vai caindo. Mais um conceito que entendemos sobre como que o mercado se movimenta é que em determinados preços aqui, os players acham o preço caro ou barato, e nós chamamos isso de demanda e oferta e demanda. Quando o preço está numa região onde entendemos que ele está barato, nós queremos comprar, isso causa um congestionamento de compra, significa que tem uma demanda pelaquela região e pelaquele preço, e o preço sobe, tanto lá em cima. A mesma coisa, para o preço cair é porque acabou o interesse de quem jogou o preço para cima, né? E entrou uma força vendedora que chamamos de força da oferta. É simples esse conceito aqui. Os players, eles querem tirar o preço de um ponto, sempre de um ponto para o outro. Eu estou tentando aqui simplificar, às vezes me dá vontade de entrar num ponto mais avançado, mas nas outras aulas terão pontos muito avançados mesmo. Aqui embaixo nós entendemos como o preço se movimenta, né? Em consolidação, topos e fundo, consolidação aqui de novo, topos e fundos, descendente e ascendente. Oferta, demanda, isso aqui é um conceito muito simples, mas é o mais simples que eu estou tentando explicar, porque nas outras aulas vai ter demanda, oferta muito mais profissional, aqui está muito mais simplificado. O preço, nós entendemos que quando temos uma demanda em uma certa região, o preço ele trabalha fazendo impulsões, que é uma impulsão aqui, e quando o preço ele chega numa determinada região que o preço precisa descansar, vai fazer uma breve retração. Impulsão, retração. O gráfico ele também se movimenta fazendo induções. O que é induções? É induzir, né? Induzindo você a tomar uma determinada atitude. E geralmente o preço ele faz uma indução para fazer o varejo, o que não tem experiência, até o que tem experiência, mas ele é varejo,
ele tomar uma atitude errada, por isso que é uma indução. Na verdade, é uma indução ao erro, não é uma indução ao fazer o correto. Então, ele faz uma indução para ele capturar a liquidez, para ele continuar no seu flow altista, que aqui o exemplo está sendo altista. Então, vamos lá. Esse aqui é o exemplo básico também de impulsão, retração e indução, que é o preço teve uma pernada de alta aqui, ele poderia muito bem descer de novo, né? Vou botar uma seta aqui, ele poderia muito bem vir aqui, né? Descer de novo, como aqui, tá fazendo uma impulsão e retração, né? Topos e fundos, se movimentando em ondas. Aqui o preço ele decidiu segurar um pouco nessa zona aqui. E quando o preço ele quebra essa zona aqui, ó, muitas pessoas entendem que ele tá mudando, né, de característica. Ele está mudando o seu flow de alta para passar para um flow de baixa, sendo que na verdade ele não mudou característica. Isso aqui é uma liquidez interna. Ainda teremos aulas sobre liquidez externa, interna e gatilhos de entrada. Então isso aqui é uma indução porque ele induziu você a esperar um pullback aqui, né? Ou nem um pullback, entrar em rompimento. Tem pessoas que fazem isso. E ele te induziu a ir para um lugar e ele foi para outro lugar. Todos esses pontos aqui são simples, mas vale a pena você ir anotando desde essa primeira aula até as próximas aulas, que você vai entender que vai chegar em um denominador comum, um conceito bem interessante para você tomar suas atitudes aqui no mercado financeiro. Então isso aqui é um tipo só de indução. O mercado ele trabalha também com manipulações, não vou falar aqui nessa aula. Aqui temos um exemplo aqui, ó, interessante também. Que exemplo é esse aqui? Isso aqui também é uma lateralização. Diferente daqui, eu não chamaria muito de lateralização, porque o meu topo ele está aqui em cima, e quando nós temos lateralização, né, consolidação, os topos eles são batidos, igual aqui, ó, 3 topos, tá vendo? Ele vai, bate no fundo, bate no topo, bate no fundo, bate no topo. Esse aqui é o meu topo. Aqui, ó, são topos de uma liquidez interna. Ele está muito longe de uma liquidez externa. Quando ele faz esse movimento aqui, é porque ele precisa de combustível para ele continuar o seu flow altista. Por que o mercado trabalha fazendo induções? Porque ele precisa capturar liquidez para ele continuar subindo. Ora, se tiver 90% das pessoas comprando, como que o mercado vai chegar em um determinado preço lá em cima se ele não tem dinheiro para buscar lá em cima? É por isso que o mercado ele trabalha com induções e manipulações também. Nesse exemplo aqui em cima, pode ver que o mercado está subindo, ele está consolidando aqui em cima e subindo de novo. Nós chamamos esse ponto aqui, ó, de reacumulação. Reacumulação por quê? Porque ele está em tendência altista e ele não tem interesse em cair. É uma consolidação? Mas nós chamamos ele de reacumulação porque o mercado está reacumulando aqui de novo para ele continuar subindo. Então, nós entendemos que nós chamamos uma consolidação como distribuição embaixo e redistribuição em cima, lateralização, né, consolidação, distribuição para jogar o preço para cima, redistribuição para jogar o preço para baixo, e nós entendemos que uma lateralização no meio do caminho é uma reacumulação para o preço continuar subindo. Aqui eu vou dar até um spoiler um pouquinho mais avançado nessa reacumulação aqui. Geralmente, quando o preço ele tem uma reacumulação no meio do caminho ou nos meios do caminho, né? Porque quando ele está em uma tendência de alta forte, ele nem faz topos e fundo. Quando ele está em uma tendência de alta forte, ele vai subindo, fazendo reacumulação, sobe, reacumula, sobe, reacumula, sobe, quando ele está em uma tendência de alta forte. Mas, como o mercado ele trabalha com manipulações, essa reacumulação aqui, ó, gera liquidez aqui em cima, pelo momento, deixa eu puxar isso aqui para cá, gera liquidez aqui em cima, pessoas querendo vender aqui, e também gera liquidez aqui embaixo. Então, é muito comum o mercado fazer isso aqui, ó, dar uma puxadinha aqui para baixo, captura essa liquidez para continuar seu flow altista. Muitas das vezes ele tem até uma pavilada, pavio só, né? Rompimento, uma paviladazinha lá em cima, que captura um pouquinho de liquidez de quem está vendido, mas geralmente como ele já vai subir e já vai estopar a galera que está lá em cima mesmo, ele tende a dar preferência para capturar a liquidez de quem está comprando aqui, porque ele precisa subir, os play quer subir sozinho o preço, ele não quer
ninguém, enfraquecendo o bolso deles. Então aqui eles manipulam o preço para subir. Isso aqui já é um conceito muito interessante da reacumulação, porque tenho aqui uma indução, também é uma manipulação, é uma captura de liquidez. Vamos para um próximo exemplo. Aqui é o exemplo baixista de lateralização e alta, tendo impulsão e retração, indução. E aqui nós temos um movimento baixista, mas é o mesmo exemplo que eu estou querendo passar. Ele faz a sua consolidação aqui, captura liquidez, tem até a teoria aqui de Wyckoff aqui, mas aí eu teria que botar uma outra pernada aqui ainda, mas eu não vou passar essa teoria aqui agora. O preço vem, aí aqui ele tem um spring que ele captura liquidez, aí aqui ele faz um pivô que aqui dá uma entrada bem bacana para quem entra aqui, já pega um movimento aqui bacana para surfar o movimento lá para baixo. Mas isso aqui tem vários contextos, né? A gente precisa de entender o contexto do mercado, ele precisa de estar em um POI aqui, uma região de um ponto de interesse aqui do lado esquerdo do gráfico. A gente ainda vai chegar nesse assunto ainda lá nas próximas aulas. Aqui já é o exemplo baixista, o mercado vem subindo, ele faz essa lateralização aqui, que quando ele começa a cair nós entendemos que é uma redistribuição, é uma consolidação, mas é uma redistribuição, e ele vem fazendo essa queda aqui. Note que aqui ele fez a mesma indução, capturou liquidez, tocou em um outro POI aqui, outro ponto de interesse aqui, e continuou o seu flow de alta. O mercado, né, voltando ao início da aula, o mercado ele se movimenta geralmente sempre, praticamente 100% das vezes assim, fazendo topos e fundo. Entendemos que quem movimenta o mercado são os grandes players. Ele movimenta fazendo impulsão, retração, indução, manipulação. Nas próximas aulas eu vou estar falando sobre manipulação também. Deixa eu ver aqui se eu consigo no gráfico aqui mostrar algum exemplo. No gráfico fica melhor, né? Aqui o que eu estava falando é sobre uma tendência de alta forte. Você pode ver que não tem tanto topos e fundos. Tá vendo aqui? Temos aqui, ó, topo. Aí ele teve aqui uma acumulação. Teve até uma captura de liquidez aqui, olha que legal, ó, mostrando. Uma captura de liquidez aqui. Aqui é um breaker block, mas isso aqui a gente vai entrar em outro assunto, não é o assunto aqui da aula. Aí ele subiu, uma retraçãozinha, né? Fez topos e fundos bem tímido, mas ele foi subindo. Chegou aqui, ele nem teve uma lateralização aqui, foi uma captura de liquidez. Aqui é um ponto de interesse aqui no lado esquerdo. E aqui é uma oferta muito forte, muito grande, uma oferta. Quando a gente entrar na aula de oferta, eu vou explicar todo o conceito de oferta e demanda só seguindo oferta e demanda, causa e efeito. Você toma muita atitude muito legal no mercado. Só com esse conceito você já consegue ter consistência no mercado só com um conceito. Aqui ele quebrou a estrutura com intencionalidade de oferta, ou seja, com pressão vendedora. Olha aquela manipulação aqui, ó, que legal, ó, aquela manipulação. Justamente, tá vendo? Ó, fez aquela bem longe do pivô, tá vendo? Fez a consolidação aqui, ó, capturou liquidez, tá vendo? Que legal. Capturou a liquidez e ele continuou o seu flow de baixo. Aqui ele subiu com volume. Aí aqui nós precisamos nos atentar, porque o nosso topo, o nosso fundo principal é esse aqui, ó. Ó, topo e fundo é esse aqui. Tudo que está trabalhando aqui dentro dessa pernada aqui, ó, tudo que está trabalhando aqui dentro dessa pernada aqui é liquidez interna. Então, mesmo que o preço tenha vindo com intencionalidade, ele não quebrou um topo. Isso aqui é o ruído do mercado, né? Porque o mercado trabalha com onda, mas isso aqui é uma pernada só, porque a gente tem que entender qual é o ponto mais alto e o ponto mais baixo da pernada. O que está por dentro do gráfico é liquidez interna. Então, ó, pode ver que ele desceu com intencionalidade, ele subiu com intencionalidade, mas ele não rompeu topos relevantes. E agora ele vem caindo e todo o topo está um abaixo do outro, olha. Aqui ele teve mais uma quebra. Aqui ele quebrou a liquidez aqui, ó. Tá vendo? Aqui o nosso fundo mais baixo não é mais esse. Então agora, ó, nosso topo mais alto, dentro dessa liquidez aqui, é esses dois pontos agora. E o que tá aqui é a liquidez interna. A liquidez mais alta, né? O ponto mais alto, claro que seria essa daqui. Mas essa pernada aqui é uma, essa pernada aqui é outra. E o que está aqui dentro desse ponto aqui é liquidez interna. Mas isso aqui é assunto para outra aula, vai ser um assunto bem mais avançado, porque aqui dentro da liquidez interna que nós operamos buscando um rompimento da máxima ou da mínima dessa estrutura aqui. Então por hoje é só, galera. Até a próxima aula. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, né? Ativa aí o sininho aí, as notificações aí, para você estar recebendo as próximas aulas aí. Valeu, galera. Fui.